Vamos para a questão número 1 da revisão do simulado, estudo orientado de matemática. Durante a construção de uma ponte pela engenharia militar, o sargento responsável observou que a máquina que preparava o concreto enchia uma coluna, seguindo a função apresentada abaixo. Aí lá no simulado vai explicar para vocês, sendo V o volume preenchido em metros cúbicos. V é o volume de concreto que vocês vão colocar. E T é o tempo em minutos. Ah, entendi. Ele está dizendo que à medida que o tempo vai passando, você vai colocando mais volume em concreto. Aí o exercício diz: determine o tempo necessário para você conseguir colocar um volume de 6 metros cúbicos. Vai demorar quanto tempo? Na hora do simulado, eu vou escrever aqui a função que o volume de concreto que eu vou colocando depende do tempo. Está em função do tempo. É 2 vezes, eu só estou copiando a formulazinha do simulado. 2 elevado a t sobre 12 menos 1. Aí lá no exercício está falando o volume que eu quero é de 6 metros cúbicos de concreto. Então você vai fazer a substituição. No lugar de volume, você vai colocar 6, já que ele disse que o volume tem que ser 6. Mas para que o volume seja 6, demora um tempo. Vamos achar a letra T de tempo. Repete todo o cálculo, toda a função, 2 vezes, 2 elevado a t sobre 12 menos 1. Na hora do simulado, perceba que esse 2 na função está multiplicando. E o inverso da multiplicação é a divisão. Vai descer dividindo. 6, divida aí por 2. Aí você repete no simulado o resto da função. 2 elevado a t sobre 12 menos 1. 6 divida por 2 vai dar 3. Repete, 2 elevado a t sobre 12 menos 1. Agora faz o seguinte, para encerrar, deixa quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Então vamos aqui descendo um pouquinho, o 3. O menos 1 vai ao primeiro membro, positivo. E deixa quem tem letra no segundo membro. 2 elevado a t sobre 12. Prontinho. Vamos somar. 3 mais 1, 4, é igual a 2 elevado a t sobre 12. Para encerrar, isso aqui se chama equação exponencial. Estou procurando o expoente. Fatora o 4, 2 ao quadrado. E aí, ao fatorar o 4, perceba que o exercício está quase pronto. Basta você perceber que as bases sendo iguais, a gente esquece as bases e pega o expoente. T sobre 12 é igual a 2. Multiplico cruzado quando tiver um sinal de igual entre frações. T vezes 1t. 12 vezes 2, 24 minutos. É o tempo que demorou para você conseguir colocar o concreto de 6 metros cúbicos. A questão número 2, para a revisão do simulado, regra de 3 composta. À medida que você for lendo, você vai colhendo as informações. Em um laboratório de química, trabalham 32 químicos. Então, vamos lá. Químicos são 32. Esses químicos produzem 5 horas de trabalho diário. Horas por dia. Eles estão numa vida boa, porque os químicos trabalham só 5 horas por dia. Aí, o que eles fazem? Eles fazem 120 frascos. Então, frascos, 120. Prontinho. Aí vem a segunda parte do exercício.
Quantos químicos serão necessários? Eu não sei, vou chamar de X. Quantos químicos serão necessários para produzir 240 frascos da mesma substância, só que, eles vão trabalhar agora 10 horas por dia. 10 horas por dia. O que eu faço? Você pode fazer diferente tranquilamente. Eu faço assim, eu comparo quem tem letra com as outras informações, uma de cada vez. 32 químicos trabalham 5 horas por dia. Aí eu começo a explorar os químicos, fazem eles trabalhar 10 horas por dia. Eles vão trabalhar mais. Para que eu exploro os químicos? Para que eu faço eles trabalharem mais? Para contratar menos profissionais. Faz sentido. O pessoal do DAIA faz muito isso. Eles exploram o pessoal para eles trabalharem mais horas por dia, justamente para contratar menos funcionários. Veja, aumenta de um lado, diminui do outro. Então aqui na hora do simulado eu vou escrever inversamente para eu não dar bobeira. Eu tenho que lembrar de inverter essa fração. Agora o que você vai fazer? Agora você vai pegar o valor que tem letra e comparar com a outra informação. Uma de cada vez. 32 químicos fazem 120 frascos. Mas agora eles vão ter que fazer mais. Eles vão ter que fazer o dobro, 240 frascos. Se você trabalha mais, vamos precisar contratar mais funcionários, mais químicos. Então, quanto mais frascos nós temos que fazer, mais gente nós vamos precisar para ajudar. Combinou? Mais. Então, aqui eu vou escrever diretamente proporcional. Essa eu não inverto. Para fazer o cálculo, eu pego quem tem letra sozinho no primeiro membro e as outras informações multiplicadas no segundo. Lembra que aqui é inversamente, então vai ficar 10 sobre 5. Inverto. Aqui já é direta, então repete. 120 sobre 240. Faz do seu jeito. Eu prefiro simplificar o 10 por 5. Vai facilitar demais minha vida. Mas se você não quer simplificar, multiplica o de cima com de cima, de baixo com de baixo e depois multiplica cruzado. Eu vou simplificar 10 por 5 dá 2. E olha uma coisa aqui, o 120 é a metade do 240. A metade é sempre meio. O de cima é a metade do de baixo, então ele é meio. Pronto. Encerrando, 32 sobre x é igual a 2 vezes 1, 2 sobre 2. 2 por 2, se eu dividir 2 por ele mesmo, dá 1. Então, multiplicando cruzado, eu terei x vezes 1x. 32 vezes 1, 32. Então, 32 químicos. O número de químicos não precisou mudar. Sabe por quê? Por que o número de químicos continuou o mesmo? Eu faço o pessoal trabalhar o dobro. 120 frascos foi para 240, o dobro. Mas eu também dobrei a carga horária de trabalho deles. Antes era 5 horas por dia, agora dobrou, eles trabalham 10 horas por dia. Então manteve a mesma proporção. Então o número de químicos vai continuar o mesmo. Dobrou o trabalho e dobrou as horas diárias, então não precisa alterar o número de químicos. É 32. Questão número 3. A receita obtida pela venda de um determinado produto é representada pela função Rx igual a menos 2x ao quadrado mais 200x. Aí o Enem, o vestibular, ele explica que x é a quantidade de produtos. O gráfico
da referida função é representado abaixo. É correto afirmar que a quantidade a ser comercializada para atingir a receita máxima é... Pessoal, o que a gente sabe? Que a receita R depende da quantidade de produtos que eu vendo. Na vida real é assim. Se eu vender pouquinho, a minha receita será pouca. Se eu vender mais, a tendência é que a minha receita seja maior. Então você vai escrever assim, ó, a receita, o que você recebe de dinheiro depende do que na vida real? Depende da quantidade de produtos que você vendeu. Faz sentido. Então, o dinheiro que entra no caixa, receita, depende da quantidade de produtos. É aqui que está escrito isso. A receita R depende de X, a quantidade de produtos. Menos 2x ao quadrado, mais 200x. O que eu estou perguntando? Eu estou perguntando, é correto afirmar que a quantidade a serem comercializadas para atingir a receita máxima é? Qual é a quantidade? É o eixo X ou é o eixo Y? O eixo Y é a receita, é o dinheiro que entra no caixa. E a receita, o dinheiro que entra no caixa, depende do quê? Da quantidade de produtos que você vendeu. Então, se eu perguntar para você que a quantidade de produtos, eu estou procurando o X do vértice. O que é o X do vértice? É a quantidade de produtos que eu tenho que vender para ter a maior receita, maior quantidade de dinheiro possível. Então lembra disso. R, receita, é o dinheiro que entra no caixa, depende da quantidade de produtos. Então eu estou perguntando qual é a quantidade que deve ser comercializada, quantos produtos, para que a receita seja máxima. Vamos achar o X do vértice. Menos B sobre 2A. X do vértice é menos B. Qual é o valor de B? Quem acompanha o X? Menos 200 sobre 2 vezes A. O valor de A é menos 2. Então, finalizando aqui, menos dividido por menos dá mais, né? Menos de cima, menos de baixo dá mais. Vai ficar 200 por 2 vezes 2, 4. E veja, se fosse 20 dividido por 4, daria 5. Mas como é 200 dividido por 4, vai dar 50. Ou seja, eu devo vender 50 produtos para que a receita, o dinheiro que entre, seja o máximo. Na hora do simulado, eu posso te perguntar qual é a receita máxima. Se eu te perguntar qual é a receita máxima, você teria que achar o Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Cuidado com isso. Ou no simulado eu te pergunto qual é a receita máxima, o Y do vértice. Ou eu te pergunto qual é a quantidade de produtos que eu devo vender, X do vértice, para ter a receita máxima. Questão número 4 da revisão do simulado. Os aplicativos de entrega modificaram o consumo e os hábitos de trabalho. Por exemplo, no que se refere aos valores recebidos pelos entregadores, um aplicativo paga na cidade de São Paulo R$ 3,50 para cada retirada de alimento. Então, o motoboy acabou de tirar um alimento lá do McDonald's, então ele já ganha R$ 3,50 para cada retirada de alimento. O que mais ele recebe? R$ 1,50 por entrega realizada. Entregou, chegou na sua casa agora, então ele ganha R$ 1,50.
E para cada quilômetro rodado, 1,30. Para ajudar no combustível, a cada quilômetro rodado ele recebe R$1,30. De acordo com o texto, a função que relaciona a quantidade de quilômetros percorridos x é a quantidade de quilômetros, com o valor em reais y, pago pelo aplicativo ao entregador, que executou um único processo completo, descritivo no texto o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a função que representa o dinheiro recebido pelo motoboy. Se ele fez uma entrega, me ajude aí. O dinheiro recebido pelo motoboy, Y, depende do quê? Depende, uma única entrega, R$3,50. Só por ele retirar lá no McDonald's o alimento, ele recebeu R$3,50. Então, um único processo. Então, ele recebe R$3,50 uma vez. Agora, o que mais o motoboy ganha com entrega, hein? R$1,50 por entrega realizada. Chegou na sua casa, mais R$1,50. Ok. E agora, mais R$1,30 por cada quilômetro rodado X. Então, na hora do simulado, você tem que escrever isso aqui ainda, ó. Mais R$1,30 por cada quilômetro rodado X. Então, você tem que escrever 1,30 vezes X. Agora, como é que vai estar a resposta no gabarito do simulado? Vai estar montado bonitinho assim, ó. 1,30 vezes os quilômetros que você rodou. 1,30 por quilômetro X, mais os outros bônus, R$3,50 mais R$1,50 por entrega, R$5. Isso daqui é uma função do primeiro grau, uma função afim. O exercício pedia só para montar a função afim. Pessoal, a questão 5, vamos continuar a revisão então. O professor Fernando distribuiu sua coleção de 810 livros. O professor tem 810 livros. Guarda essa informação. Para os seus 3 melhores alunos, que são o Fábio, eu vou chamar o Fábio de F. Aí ele diz que além do Fábio, que tem 18 anos, o Marcos tem 16, Marcos eu vou chamar de M, e nós temos o Flávio de 20 anos. O Flávio eu vou chamar de FN, Flávio. Se a distribuição foi feita em parte diretamente proporcionais à idade, o que significa amanhã na hora do simulado diretamente proporcionais à idade? Que quem é mais velho vai ganhar mais livros e quem é mais novinho aqui vai ganhar menos livros, diretamente proporcional à idade. Quantos livros Flávio recebeu a mais do que Fábio? Então amanhã na hora do simulado eu vou me preocupar em descobrir quantos livros ganhou o Flávio e ganhou o Fábio. Eu nem vou me preocupar com o Marcos na hora do simulado. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Nós temos então o Fábio, mais nós temos o Marcos, mais nós temos o Flávio. Juntos, os 3 ganharam 810 livros. Os 3 juntos. Só que se eu somar o numerador, eu somo também os denominadores. Quais são os denominadores? Na hora do simulado, faz isso aqui, ó. O Fábio vai receber uma quantidade de livros diretamente proporcional à idade dele, que é 18. Então, o Fábio recebe proporcional a 18 anos. E vamos para o Marcos. O Marcos tem 16. A quantidade de livro recebido pelo Marcos
é proporcional à idade dele, 16. E nós temos o Flávio é o mais velho. O Flávio tem 20, ele recebe mais livros, é o mais velho, proporcional à idade dele, 20 anos. Agora vamos somar também lá embaixo. Somando lá embaixo, nós teremos 36 mais 18, dá 54. Prontinho. Agora, o que você vai fazer para acabar o exercício? Lembra na hora do simulado que a gente está trabalhando com Flávio, recebeu a mais que Fábio. Então vamos nos preocupar com esses dois. Nós temos Fábio sobre a idade dele, 18, é igual a outra informação que não tem letra para você fazer a continha, 810 sobre 54. Pronto. O que eu vou fazer ao invés de multiplicar cruzado? Eu vou dividir 810 por 54. Ao dividir, eu achei 15. Agora é só multiplicar cruzado e acabou. Multiplico cruzado, Fábio recebeu 18 vezes 15, 270 livros. Agora, na hora do simulado, eu preciso descobrir quanto que o Flávio recebeu de livros. Ele tem mais idade, vai ganhar mais. Então a resposta, pensando na hora do simulado, no Flávio, recebe proporcional à idade dele, que é 20, e compare com a fração que não tem letra. Só que eu não vou repetir 810 sobre 54, porque eu já dividi aqui anteriormente, deu 15. Facilita a minha vida mais. Multiplico cruzado e acabou. Flávio recebeu 20 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30, eu copio um zero. Aí a pergunta do simulado, para acabar: quantos livros o Flávio recebeu a mais que o Fábio? Flávio, 300. Fábio, 270. Então, o Flávio recebeu 300 menos 270, 30 livros a mais.